Posso entrar num assunto polêmico? Que Por até uma favor. pergunta que foi um superchat que a Rebeca Ferreira que te elogiou lá pela foto de Bangu. Que é a questão da política, aquela pergunta se você consegue... Eu não posso responder mais coisa de política. Não, na verdade é sobre o seu mandato atual, com relação à conciliação de tempo. Acho que isso não teria problema. Aí é com você. Não, eu acho que eu não posso... Não, preste atenção, eu respondo. Eu não sei se eu posso perguntar, falar de política mais. Tá, então, Pessoal, então... A dúvida é sempre esse negócio de conciliar os dois cargos, porque você É é humano também, o tempo, na verdade, que ela tal, pergunta que ela Sim, fez. se atrapalha ou não, mas é. não é nada pessoal, assim. Era essa a pergunta dela. Não, e até aí é legal, vou até pontuar aqui. A minha maior crítica a você, inclusive, sempre foi nessa questão. Mas por que você me criticou tanto com relação a isso? Eu vou te explicar o porquê. Porque desde... O ruim é que eu não vou poder me defender, né? Eu vou ter que só mas ouvir. Depois a gente... eu espero que você retorne aqui, inclusive, por conta do tempo, claro. E aí retornando aqui fora desse período, eu chego e fico aberto a todas essas questões. Claro, mas aí. eu vou te fazer... é rápido. Por que eu falo, quando você teve aqui 2006, 2009, 2019... você pôde, né? Você pôde ali se entregar de forma integral ao Flamengo. E na minha visão... Mas eu tinha minhas atribuições. Sim, eu tinha minhas atribuições também. Sim. Eu, por exemplo, quando fui vice-presidente do Conselho de Administração, eu era secretário de Esporte do Rio. Isso. As pessoas não sabem aqui, eu fui secretário de Esporte do Rio em 1 ano e meio. E outro ponto, eu vou falar só para não deixar isso passar batido. O nosso Lomba. Isso. Certo? Inspetor da Receita Federal. Isso. Funcionário público, como eu. Ele tinha suas atribuições e ele contribuía com o Flamengo. Valinho Vasconcelos tinha sua atribuição e contribuía com o Flamengo. Kleber Fonseca Leite tinha uma empresa de marketing, tem uma empresa de marketing esportivo. E deu a sua contribuição no Flamengo. Me ajuda aí os vice-presidentes que passaram aí. Tantos outros Bandeira, que passaram ali. Aí tantos outros. Não, o Bandeira, mas era presidente, estava acumulando. Então eu já falei aqui 4 ou 5 vice-presidentes. Todos tinham outra atribuição. Chegou na minha vez, era mimimi. Chegou na minha vez... Mas será que não é por ser cargo político? É público. Cargo público. Igual do Marcelo Lomba. E se for para Brasília, como é que fica? Eu não vou responder porque eu não posso mais falar disso aí. Fica pra próxima. Então depois a gente fala. Ó, tem uma pergunta aqui do André Flores, a galera mandando muito superchat aqui, que ele fala sobre o JJ. Ele fala, Braz, a chance do JJ voltar na sua gestão, você vai tentar, se depender de você e Landim, a chance, traga ele, por favor, poderia ter esperado o JJ. O técnico hoje é Dorival, a gente não pode... Tá voando, né? O técnico é Dorival, a relação é boa com Dorival, as coisas estão dando certo. Eu acho que eu não posso nem entrar nesse detalhe. Deixa eu tocar num outro ponto, então, que eu acho que é sempre bom, assim, eu acho que isso é útil, inclusive, para você, claro. né, Braz? A gente esclarecer, porque tem muito boato em cima de tanto assunto, e quem está do outro lado aqui nunca sabe se é verdade ou não, claro. O relacionamento que você estava falando agora com jornalista, né? Sim. Com youtubers, com blogueiros e tal. Como é que está hoje esse nível de relacionamento? É inevitável, não queria entrar no assunto da política, mas teve na campanha passada para vereador, a gente viu fotos suas com youtubers ao lado, fazendo o número da campanha e tal, e parece que essa relação azedou mais recentemente, assim, ou não? Em que nível tá? Eu acho que azedou em função dos resultados esportivos. Obrigado. Acho que ajudou. Mas não era pessoal com você ou dependia do futebol do Flamengo? Não, assim, o que eu posso falar é que a relação hoje não é uma relação como antes. Eu acho que teve alguns desgastes. Eu acho que o próprio cargo que eu exerço, ele com o passar do tempo, ele é perecível, ele vai apresentando desgastes com o tempo. Isso é normal, isso aí... A gente luta no dia a dia exatamente para que esse desgaste não seja tão... Determinante. Exatamente, tão determinante, tão intenso. Entendeu? Então, assim, eu respeito o trabalho de todos
de todos os youtubers, eu respeito o trabalho de todo mundo. Agora, eu acho que em determinado momento, um ou outro passou do ponto, foram para as relações pela parte pessoal. Eu acho que isso aí... E você tinha amizade próxima com algum? Não, nunca tive. Eu tive boa relação. Eu sempre tive boa relação. Eu não tenho amizade. Eu não frequento a casa deles, nem eles frequentam a minha casa. Mas eu sempre tive uma boa relação. Eu acho que também o que aumentou essa boa relação e essa proximidade foram que dentro da pandemia, só eles viajavam. Eles viajavam dentro da pandemia. Então, a gente teve uma relação maior, mas eu acho que, volto a falar, eu acho que em um ponto ou outro teve um excesso em relação à minha vida pessoal, às situações que eu ouvi, e que aí eu acho que a gente tem que analisar, a gente tem que meter também um freio de arrumação, e isso não tem nada a ver com apoio político, com apoio de absolutamente nada. Mas eu continuo respeitando todos eles, respeitando os funcionários que trabalham para eles, né, que às vezes eles já têm aí 1, 2, 3 pessoas trabalhando. Eu respeito, vou respeitar sempre, quando eu estiver sendo vice-presidente de futebol do Flamengo. Até rapidinho, só para não cometer aqui uma injustiça, o Camilo de Leles Ribeiro da Silva, ele foi um dos primeiros a mandar superchat. Ele quer saber sobre o Agustin Rossi, né, que é o goleiro do Boca, um nome que... Eu gosto desse goleiro. O Flamengo só tem tempo isso, né? Tem uns 2, 3 meses que a gente quis mais informações desse jogador. É um jogador que tem mais 1 ano de contrato com Boca Júnior. Se não me engano, acaba em junho ou julho do ano que vem. Mas no meio disso aí, a gente contratou o Santos, enfim. Então antes já teve uma... Sim, foi antes do observação. Santos. Foi antes do Santos, mas esse não vazou. Ele vazou 3 meses depois. Vazou agora. E quem é que vaza? Quem é que vaza esse? Até a escalação o pessoal fica sabendo. Não, eu acho que, por exemplo, Isso não preocupa vocês lá dentro? Não, assim? sempre preocupa. Mas, por exemplo, nessa situação, por exemplo, do goleiro, até em função de que você tem que falar com muita gente, você fala com empresário, com staff, aí passa assessoria de imprensa, é muita gente que acaba sabendo, entendeu? Mas não deu certo, não avançou, é um jogador que eu gosto, mas eu não posso, perguntado por você, falar que não teve interesse. O Flamengo não é que teve um interesse, não fez proposta, mas queria entender. Mas desistiu já do interesse? Não desistiu, simplesmente a gente contratou outro jogador. Mas se tiver disponível, traz também? Se amanhã precisar de um goleiro que eu vou chegar e vou analisar. E hoje precisa? Hoje a gente tem o Santos. Tem alguém para brigar com o Santos? Tem, a gente tem o Hugo para brigar com o Santos. Vamos lá. Vamos lá.